Ordena, que é a 25ª porção semanal, né? Essa paraxá vai de Levítico, você leu, né? Essa semana, 6:8 a 8:36. A porção dos profetas é Jeremias 7:21, 8:3. E a porção do Berit Hadashá é Marcos 13, de 1 a 37. Mas eu não vou falar da paraxá, porque eu tive vontade de falar de Yeshua. Yeshua. Melech. Yeshua ben Davi, né? Bonito, né? Yeshua ben Davi. Yeshua ben Elohim. Yeshua Melech. Shach Shalom. Rosa de Sarão, lírio dos vales, estrela da manhã. Deus unigênito, o único gerado, príncipe da paz. Salvador, pastor, não é? Rei de Israel, cabeça de toda a criação. Braço de salvação do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. É muita coisa, né? E eu queria falar a respeito dele em particular, quando ele mesmo disse que ele é a videira verdadeira. Foi ele mesmo que falou. Não é verdade? Não foi ninguém, não. Se ele disse isto, é porque de fato ele é. E se ele disse, é sinal que tem ou haverá videiras que não são verdadeiras. Porque senão ele não precisava dizer, eu sou a videira verdadeira. Bastava ele dizer, eu sou a videira. Mas, como tem outras videiras, ele afirmou, eu sou a videira verdadeira. Veja como vai haver, ou tem outras videiras. Lá em Mateus 24, de 4 a 5. Respondeu-lhes Yeshua, cautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Mashiach, e a muitos enganarão. Então tem muitas videiras. Videiras que foram e videiras que ainda virão. E vão enganar a muitos. Então ele fala e ele esclarece, eu sou a videira verdadeira. E ele também nos diz que quem o plantou como videira e também cuida da videira é o próprio Pai. Então, quem plantou a videira é o Pai, quem cuida da videira também é o Pai. E ele diz que o Pai é o vidicultor. Interessante, né? Que cuida de parreira. Ainda que apareçam outras videiras, veja em João 15:1, eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o vidicultor. Interessante, né? A verdadeira videira é cuidada pelo Pai, não é cuidada pelo homem, não é cuidado por outros, mas é cuidado pelo próprio Pai. E como videira, ele continua dizendo lá em João 15:2, toda vara em mim que não dá fruto, ele a corta. Ele quem? O Pai, o vidicultor. Ele vai lá e corta. E toda a vara que dá fruto, ele a limpa para que dê mais fruto ainda. Então é o Pai que cuida dessa coisa. É o Pai que plantou a videira e é o Pai que cuida das varas da videira. Umas varas dão fruto, ele limpa e dá mais fruto ainda. E outras varas não dão fruto, ele corta e tira. Mas não é Yeshua que faz isso, é o Pai. As varas conectadas na videira verdadeira, é óbvio que somos nós. E quero chamar a atenção que tanto a vara que dá fruto como a que não dá fruto estão ligadas à videira verdadeira. Ó. E o interessante é que as duas varas estão recebendo a mesma ceifa. E uma delas não dá fruto nenhum. Ou seja, podemos estar ligados à videira verdadeira e não gerarmos frutos alguns. Olha que coisa.
A gente pode estar na videira verdadeira, recebendo a ceifa dela, mas não gerando fruto algum. Isso me preocupou. Podemos estar ligados intimamente a Yeshua, mas Yeshua não está em nós. Ó. Não basta eu estar ligado em Yeshua, não basta eu achar que eu estou ligado em Yeshua, importa que Yeshua esteja em mim. Então eu posso estar ligado a Yeshua, mas Yeshua não está em mim, por isso não gero frutos. Isso é grave. E se não gerar fruto, é porque não foi o Pai que o enxertou na videira verdadeira. Ó. Como pode isso? E o próprio Pai faz o quê? Arranca. Por isso está escrito lá em Mateus 15, de 12 a 13. Então os discípulos, aproximando-se dele, perguntaram-lhe: sabe que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Respondeu-lhe ele: toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será... Aí, ó. E da mesma forma, a vara que dá fruto é também o Pai que a limpa, pois o Pai é o vidicultor e cuida da videira verdadeira com muito cuidado, arrancando a vara que não dá fruto e limpando a vara que dá fruto. E o Pai que está nos limpando, que está nos limpando para darmos mais fruto. E sabe qual é o instrumento que o vidicultor usa para nos limpar? Instrumento é tremendo. A própria videira vai nos revelar que instrumento é esse. Lá em João 15:3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. É por isso que o inimigo não gosta muito da palavra de Deus e começa a introduzir no meio das coisas da palavra de Deus heresias humanas. Porque é através da palavra que o vidicultor nos limpa para que nós possamos dar mais frutos ainda. Então isso é muito perigoso. Está vendo aí? Hein? É perigoso você misturar as coisas. E com a palavra que o Pai nos limpa para darmos mais frutos. É por essa razão que Paulo nos fala em Efésios 5, de 25 a 26. Vós, maridos, amai as vossas mulheres. Eu sei que você vai achar estranho, mas ouve. Como também Machia amou sua igreja, e a si mesmo se entregou por ela, a fim de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra. Olha aí, ó, como é importante a palavra. Não, Rafael, mas eu nem ligo para o Antigo Testamento, é histórico. Como é que você vai ser limpo? Se o instrumento é esse? De cara você já está rejeitando o instrumento que está na mão de quem? Do vidicultor. Ele só tem esse instrumento para nos limpar. E a gente começa rejeitando, não pode. Senão ele não vai te limpar. É por isso que está cheio de gente que não está limpa. Porque rejeita o instrumento do vidicultor. Inclusive, para de fato entrar no reino de Deus, é necessário nascer pela água da palavra. Quem falou isso? A própria videira verdadeira, João 3,5. E Yeshua respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer da palavra, ou seja, da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Não tem jeito. Não é nascer só do Espírito, é da água e do Espírito, os dois juntos. Ó, se não for da palavra e do Espírito, não tem como entrar no reino de Deus. Olha o que está escrito em 1 Pedro 1, 22 a 23. Já que tendes purificado as vossas almas, olha aí, hein? Na obediência à verdade, a palavra não é verdade? Que leva ao amor fraternal não fingido. Não temos como amarmos uns aos outros
se não formos o quê? Lavados pela palavra. Porque ela, purificando as nossas almas, nos levará ao verdadeiro amor fraternal entre nós. É bonito isso, né? Leva ao amor fraternal não fingido, de coração amai-vos ardentemente uns aos outros, tendo renascido não de semente corruptível, mas de incorruptível pela palavra de Deus, a qual vive e permanece. Olha aí a palavra de Deus. E a videira verdadeira continua e nos dá um conselho, nos encorajando a permanecer grudado nela. Olha, pois assim daremos mais fruto ainda. Veja em João 15,4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. E como permanecer na videira? Essa é a pergunta. Não é isso que você quer saber? Eu ia querer saber, não é? Como permanecer na videira? Isso é nos revelado, sabe aonde? Colossenses 1:23, ouve bem. Se é que permanecei na fé, fundados e firmes, não vos deixando apartar da esperança do evangelho, da boa nova, que ouviste e que foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui constituído ministro. Também você vai encontrar lá em 1 João 2, 5, 6, como ficar na videira. Mas qualquer que guarda a sua palavra, nele realmente se tem aperfeiçoado, aí de novo, o amor de Deus. E nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. Só para você não esquecer, vamos ver como permanecer na videira verdadeira. Ó, permanecer na fé, fundados e firmes, não se apartar da esperança do evangelho, guardar toda a palavra para que o amor de Deus se aperfeiçoe em nosso coração e andar como ele andou. Aí nós permanecemos nele e ele em nós. Yeshua volta a afirmar, para que ninguém tenha dúvida, que ele é a videira verdadeira. Ele volta a falar. Você nota a preocupação dele para que nós venhamos a identificar quem é a videira verdadeira, no meio de tantas videiras que aparecem. Veja em João 15:5. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E você tem que prestar atenção que nós temos que permanecer nele e ele em nós. Não adianta só eu permanecer nele. Se ele não permanecer em mim, eu não darei fruto. Na videira, nós geramos frutos de justiça. Filipenses 1:11. Cheios do fruto de justiça que vem por meio de Yeshua HaMashiach para a glória e louvor de Deus. E quem não permanecer na videira será lançado fora. E ser lançado fora na Bíblia, meu irmão, representa muita coisa. Quer ver? Ó, João 15, versículo 6. Quem não permanece em mim é lançado fora como a vara e seca. Tais varas serão recolhidas e lançadas aonde? E serão queimadas. Então há uma predestinação também para as varas que não dão frutos. Varas não é essas aí fora que não estão conectadas em Yeshua. Aqui está falando de quem está conectado em Yeshua, mas não gera frutos. Então será arrancado e lançado fora, será recolhido e lançado no fogo para ser queimado. Agora, a pergunta que fica é: o que é isso? E o que seria ser lançado fora?
Veja o que é em Mateus 3,10. E já está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Veja também em Mateus 7, 19 e 20. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos... E onde está, então, esse fogo? Yeshua nos revela em Marcos 9, de 47 a 48. Ou, se o teu olho te fizer tropeçar, lança-o fora. Melhor é entrar no reino de Deus com um só olho, do que tendo 2 olhos, seres lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Então, onde será recolhido essas varas e lançadas aonde? No inferno. É o próprio Filho de Deus que está ensinando. Assim como o céu é real, assim como a terra é real, o inferno também é real. Não é uma figura de linguagem, não, como muitos dizem, é mentira. O fogo lá não se apaga, e Yeshua não é mentiroso. O inferno não é figura de linguagem, não. Ele é real. Tem gente agora lá embaixo queimando no inferno, sofrendo, porque não teve pacto com Deus. E eu vou mostrar a você. O inferno não é uma metáfora. Tem muita gente que fica dizendo isso por aí, mas não é verdade. O inferno é o lugar de separação total de Deus, lugar de sofrimento e tormento. No inferno, gente, foram lançados povos. Você já leu isso na Bíblia? Como podemos ver em Ezequiel 32, de 20 a 25. Olha o que está, 20 a 27. No meio daqueles que foram mortos, a espada cairão. A espada, ela está entregue, arrastai-a e a toda a sua multidão. Os mais poderosos dos fortes lhe falarão desde o meio do inferno. Olha aí, ó. Com os que a socorrem, desceram, jazeram com os incircuncisos. Ó, incircunciso é quem não tem pacto com Deus. Ó, mortos à espada. Ali está Assur, é um povo. Ó, com toda a sua multidão, em redor dele estão seus sepulcros, todos eles mortos, abatidos à espada. O seu sepulcro foram todos eles postos nas extremidades da cova, e a sua multidão está em redor do seu sepulcro. Todos eles mortos, abatidos à espada, os que tinham causado espanto na terra dos viventes. Ali está Elão, com toda a sua multidão em redor do seu sepulcro. Todos eles mortos, abatidos à espada, desceram incircunciso às partes mais baixas da terra. Foi onde Yeshua foi, lá em Efésios. Ele foi às partes mais baixas da terra e disse: eu venci. E levou cativo o seu cativeiro e subiu aos céus e distribuiu dom aos homens. Causaram terror na terra, ó, quando estavam vivos aí, ó, da terra dos viventes, e levaram a sua vergonha com os que desceram a cova. No meio dos mortos, lhe puseram uma cama entre toda a sua multidão. Ao redor dele estão os seus sepulcros, todos eles são incircuncisos, mortos à espada, porque causaram terror na terra dos viventes, e levaram a sua vergonha com os que desceram a cova. Foi posto no meio dos mortos. Ali estão Meseque, outro povo, Tubal, e toda a sua multidão. Ao redor deles estão os seus sepulcros. Todos eles são incircuncisos e mortos à espada, porquanto causaram terror na terra dos viventes. Porém, não jazerão com os poderosos que caíram dos incircuncisos, os quais desceram ao inferno. Olha aí, ó. Com as suas armas de guerra, e puseram as suas espadas debaixo da sua cabeça. Eles não enterravam assim? Botava a espada debaixo da cabeça ou em cima do peito. Amém? E a sua iniquidade está sobre os seus
ossos, porquanto eram o terror dos fortes da terra dos viventes, mas hoje estão ardendo no inferno. No inferno, Deus prendeu anjos. Muita gente na igreja pensa que o inferno é onde está o trono de Deus. Não, é lugar de prisão. Nem demônio quer ir para lá. Nem demônio quer ir para o abismo. Perdão, eles pensam que é reino do diabo. Não é não, gente. O trono do diabo está na terra. O diabo será preso lá e eu vou mostrar a vocês. No inferno, Deus prendeu um anjo caído. Veja em 2 Pedro 2,4. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançados no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Onde os anjos estão presos, tem anjo preso. Não é o diabo, não, são outros anjos. Amém? E também prenderam, e também prenderá Satanás. Não prendeu ainda, ó, como já prometido em Isaías 14:15. E contudo levado será ao inferno, ao mais profundo do abismo. Ele está me ouvindo, ele sabe que é verdade. Que ainda não se cumpriu, mas nós podemos ver o cumprimento num futuro próximo, como podemos ver em Apocalipse 20, de 2-3. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu quem? O dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos e lançou no abismo, no inferno. E ali o encerrou, prendeu. Lá é lugar de prisão, viu, meu irmão? Você que fica ministrando aí que lá é o trono do diabo, ouve bem, lá é lugar de prisão. O diabo não quer ficar lá não, os anjos não querem ficar lá não, meu irmão. Deus é que prende lá e pôs selo sobre ele para que não mais engane as nações até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Então, inferno não é o lugar do trono de Satanás, e sim lugar de prisão para ele e todos os anjos caídos. Amém? E como tudo de bom vem de Deus, quem fica totalmente separado de Deus só vai ter o quê? Tristeza e tormento eterno. É por isso que o inferno é um lugar tão ruim, sem esperança. A expressão que Yeshua fala, né? Seu verme não morre, vem, sabe de onde? De Isaías. Isaías 66:24. E sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror a toda a carne. Aqui está mencionando cadáveres, sabe por quê, meu irmão? Porque Deus lançará alma e corpo no inferno sem o espírito. Veja em Mateus 10:28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Porque o espírito volta para Deus. E aquele que não foi aliançado com Deus, aquele que não deu fruto, será lançado no inferno, seu corpo carnal e a sua alma junto. E lá o fogo não parará de queimar. Notou a falta do Espírito? Veja o que Yeshua diz em João 4:23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. A vara que não deu fruto será cortada e lançada no inferno, só alma e corpo. E se temos que adorar a Deus em espírito e em verdade, como Yeshua nos ensinou, essas varas lançadas no inferno com suas almas e corpo, sem o espírito, nunca mais poderão ter comunhão com Deus por toda a eternidade. Daí o grande e profundo e eterno sofrimento. Porque nós fomos criados para termos o quê? Comunhão com Deus. E essas pessoas nunca mais poderão ter comunhão com Deus. Agora, para as varas que deram frutos, boas notícias.
Evangelho, né? Boa nova. A videira verdadeira fala uma coisa tremenda, João 15:7. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras, a palavra de novo, estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Olha a diferença. A condição é que nós permaneçamos na videira e a palavra de Deus permaneça em nós. E a videira verdadeira repete isso lá em João 15:16. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e dei frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedir ao Pai, Ele vos conceda. Ele só vai conceder se nós gerarmos fruto e tivermos conectados à videira verdadeira. E em nós darmos muito frutos, o avidicultor da videira verdadeira será então glorificado. Olha aí, em João 15, versículo 8. Nisto é glorificado o meu Pai, o vidicultor, que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Muita gente diz que é discípulo de Yeshua, mas não é, dentro da igreja. Só assim, dando muitos frutos, seremos considerados discípulos da videira verdadeira. Veja também em João 14, de 12 a 14. Na verdade, vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai, e tudo quanto pedirde em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Olha que coisa. E às vezes a gente não tem a ousadia de pedir. Nós temos que pedir em nome de Yeshua, porque se nós estivermos conectados com Ele e a palavra de Deus em nós, tudo o que pedirmos ao Pai, Ele nos dará. Ah, Rafael, mas eu orei e pedi para fulano de tal não morrer. Deus é soberano, não é verdade? Deus é soberano. Amém? E assim seremos amados. Veja em João 15, de 9 a 11. Como o Pai me amou, também eu vos amei, a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo, porque certamente já teremos a vida eterna. Shabbat Shalom.